Olá, bem-vindos ao videocast do Jornal de Negócios com a Fidelidade. Temos feito uma série de entrevistas falando com empresários, nomeadamente, com gestores também, mas é conveniente ou é importante também ouvir as famílias, no caso, as famílias mais numerosas que sofrem neste período difícil com a inflação elevada, com os juros também a subir, vão sofrer mais do que as outras famílias porque têm que, evidentemente, dar resposta a um aumento de custos ainda maior. A nossa entrevistada é Rita Mendes Correia, Presidente da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, a APFN, é advogada, é mãe de 6 filhos, dos 16 aos 6, pelo que eu percebi, portanto, assim, foi um curto período de tempo, em 10 anos, ainda está bastante atarefada. Bem-vinda, Rita. Muito obrigada. Este momento que vivemos é de facto muito complicado, inflação de 10%, é um salário por ano que desaparece, com os juros também a subir, isto para as famílias numerosas, consumo de água, consumo de energia, a comida, isto é um pavor. É mesmo um pavor. Temos recebido ecos das famílias nossas associadas nesse sentido. Podemos ver isso. Eu acho que é um pavor para todos e quando é um pavor para todos, nas famílias numerosas nota-se mais, não é? Nós costumamos dizer que aquilo que defendemos é para todas as famílias. Claro que as famílias numerosas são, por um lado, as que são mais prejudicadas muitas vezes e, por outro lado, aquelas que se ficam esquecidas, não é? E, portanto... Sim, porque, enfim, em regra os portugueses têm 2 filhos, não têm nem 3, nem 4, nem 5. Em regra, os portugueses têm um filho. Têm um filho, aliás. Têm um filho, hoje exato. em dia tem ainda menos, a nossa natalidade menos. ainda é mais baixa, o que significa que, de facto, o país não está provavelmente pensado para famílias numerosas. É curioso, aliás, que se diga famílias numerosas a partir dos 3 filhos, não é? Mas, pois, essa definição aparece porque é a partir do momento em que é possível renovar a geração, não é? Em Portugal, desde 1982, que não há renovação de geração. E isso é um problema... Isto é um problema gravíssimo, para o qual temos vindo a alertar há 20 anos e que mesmo assim quase nada tem sido feito. Pontualmente existe uma política que nos dá algum apoio, mas o que interessava mesmo eram políticas sistemáticas, duradouras, pensadas, com futuro, a longo prazo, não é? Para poder alterar os hábitos das pessoas e permitir que cada casal tenha os filhos que entende que quer ter e não ser coagido a ter menos filhos por causa das circunstâncias que nos esmagam, como estava agora a dizer, não é? Sim, de facto, as pessoas começam a fazer contas à vida e têm a noção que é muito difícil ter mais do que um ou dois filhos. Mas a propósito deste momento que vivemos, têm recebido contactos da parte de famílias em dificuldades? Temos, permanentemente recebemos, com muita frequência, das famílias nossas associadas, inputs e preocupações, não é? Neste momento, eu acho que é tão generalista a dúvida que se vive, não é? Que recebemos para todos, relativamente a tudo. Estamos a falar da água, da eletricidade. Sim, mas existem algumas, enfim, medidas para o IRS, o IMI, uma tarifa social da água. Existem algumas coisas, claro. Mas são paliativos, digamos assim, são muito pouco, não têm impacto. São pouco. Podemos falar de cada uma delas, por exemplo. A tarifa social da água, por exemplo. Tarifa social da água, existem neste momento já 218, creio eu, tarifários nacionais da água e os primeiros existem há cerca de quase 20 anos e um bocadinho por iniciativa da APFN, que percebeu rapidamente que havia aqui uma desigualdade muito grande. Se quiser ter em média, o consumo de água por pessoa são 51 cêntimos em Portugal. Se tivermos 51 cêntimos por metro cúbico de água, claro. Peço desculpa. E se tivermos em conta um agregado familiar de 10 pessoas, que podem ser filhos, pais, não é? Avós, pais e filhos, por exemplo, não é estranho hoje em dia, cada vez mais existem avós a viver com netos e pais, e se forem um agregado de 10 pessoas, em média, a água por pessoa, por metro cúbico, custa 1 euro e qualquer coisa, portanto, mais do dobro. 1 euro e pouco, mais do dobro. Ou seja, a água é um bem escasso, não é? Portanto, é cobrada, tendo em conta, quanto mais se gasta, mais cara fica, não é? Só que
isso tem que ser tido em conta numa família numerosa, porque eu não gasto mais água, eu tenho mais Sim, pessoas não é que a usar água. banhos de imersão constantemente. Exato, o meu copo de água é muito mais caro do que o do vizinho. E depois há vários elementos a ter aqui em conta, porque a água não custa o mesmo em todos os concelhos, nem em todas as freguesias, e portanto há que ter aqui em conta. E há uma desigualdade muito grande. O tarifário da água permite, no fundo, dar aqui um enquadramento melhor a isto. Mas tem impacto Tem impacto. Mas nem todos os tarifários são ótimos, não é? Existem uns melhores que outros. É sempre Portanto, bom. a questão da água ficou, de alguma forma, enfim, tem uma solução, embora não igual em todo o país, com diferenças de região e de município para município, mas é uma questão resolvida. Que está do ponto de resolvido. vista do ponto de vista do IRS, O IRS tem aqui vários problemas. Por exemplo, nas despesas de educação, saúde, habitação, etc., a dedução é feita, é fixa, não é? E não tem em conta o número de filhos que existem em cada casa e, portanto, já aí uma família numerosa está prejudicada à cabeça. A outra coisa é que a dedução por filho também não atende à progressividade do imposto, porque o imposto por si só é progressivo, não é? Portanto, cada euro ganho por família não tem em conta, no fundo é a explicação mais fácil, não tem em conta se sustenta uma ou 5 pessoas na mesma casa e, portanto, temos aqui uma desigualdade enorme. Mas isto é uma questão central, enfim, do sistema tributário e uma questão central até do ponto de vista, há pouco falávamos da sustentabilidade do país, da questão das pensões que se falou a semana passada. Vamos ter... Um filho vale um e não podemos fugir daqui. Se um filho valer um, estamos bem. Se um filho valer 0,5, como vale para o IRS, pronto, já não estamos bem. Já estamos... Isto significa que a maior parte das famílias numerosas vem do meio socioeconómico com mais capacidade financeira? Não. Estudos que existem desde sempre, é possível ver que existem em todos os estratos económicos, em todas as profissões, é completamente transversal. Mas há uma prevalência de algum meio socioeconómico ou não? Não, é completamente transversal à sociedade. Há um imenso preconceito ou uma ideia pré-concebida sobre o assunto, quer do ponto de vista do meio socioeconómico, que de fora quem olha considera, bom, isto são famílias mais privilegiadas ou com melhores condições, ou do meio socioeconómico mais elevado, são também, do ponto de vista ideológico, mais de centro-direita ou mais à direita. Essas duas questões estão muito presentes na avaliação que fazem da associação e das famílias numerosas, ou estou enganado? Mas não é verdade. As famílias numerosas são completamente transversais em Portugal a todos os meios socioeconómicos, atividades, profissões dos pais, etc. E, portanto, e nós temos essa amostra na nossa associação. Aliás, há uns anos editámos um livro um bocadinho também para ir contra esse preconceito, que se chama 100 famílias e 100 dias sem famílias, e portanto cada dia apresentava uma família, depois fez-se um livro e de facto vê-se que são todos diferentes, mas os estudos revelam isso, revelam que são de facto transversais na nossa sociedade, as famílias numerosas. Mas também a parte ideológica também tem algum peso aqui. Em regra são os partidos mais de centro-direita, eu estou a dizer centro é mais para descarte de consciência do que outra coisa, mais à direita, nomeadamente antigamente o CDS, que defendia mais as famílias numerosas e punha a questão mais na agenda política. Porquê é que isso acontece? Porquê é que a questão dos filhos parece que de repente que são as famílias numerosas têm uma perspectiva ideológica do país e estão mais associadas? Porquê é que isso acontece e porquê é que não é desmontado? Eu acho que talvez aconteça pela questão de se achar que o nível socioeconómico superior Sim. Permite, no fundo, abarcar mais filhos em casa, não é? Certo. Suportar as despesas. Mas de facto mas não é de todo verdade. Eu acho que ideologicamente, talvez porque as pessoas que estivessem à frente dos partidos pudessem antever ou perceber melhor esta realidade, mas às vezes são circunstâncias. Por exemplo, posso lhe dizer que uma das coisas que a PFN faz no fundo,
discutir estas questões politicamente e tentar discuti-las cada vez mais. Politicamente, com os partidos? Com os partidos, sim. Quando existe um tema relevante, fazemos um comunicado, ou apresentamos um relatório, ou fazemos um estudo. Tem contactos regulares com os partidos com representação no Parlamento? Temos contactos regulares, somos chamados algumas vezes nos grupos parlamentares, por exemplo. Quem é que vos chama? Chamam eu diria que, por engraçado que pareça, nos últimos anos, quem nos tem aparecido, quem nos tem chamado mais, quem tem pedido mais o nosso input, independentemente depois dele ser utilizado ou não, porque eu acho que isso depois é um segundo ponto, é o PCP. É o PCP. E qual é o... É a família, eu acho que é a gênese da família, porque eles têm pedido informação para ajudar a compreender o que é que está a acontecer. Eles pedem-nos informação para perceber o que é que no fundo está aqui em causa para as famílias, portanto, para poder estudar a partir daí quais serão as soluções que lhe interessam, depois, enfim. E eles têm apresentado alguma solução nesse sentido? Eles têm algumas ideias que nos interessam, mas todos, quer dizer, o CDS também tem, não é? Existem... Já não tem representatividade, agora já não tem. Não está no Parlamento. Agora já não tem, também teve. Mas, quer dizer, depois, e somos chamados a grupos parlamentares transversais, não é? Mas depois a verdade é que as medidas acabam por não ser implementadas, ou muito raramente são. O governo, enfim, este governo já está em funções há alguns anos, agora com maioria absoluta. Neste período de tempo, desde que assumiu funções, houve algum momento em que o governo mostrou vontade de resolver problemas concretos e de enfim, criar um contexto mais favorável que permitisse, por exemplo, que de facto as famílias tivessem mais filhos? Quer dizer, pontualmente e recentemente... A questão das creches foi relevante. Exato, a questão das creches é relevante, mas ainda há muito a fazer nesse tema, não é? Nomeadamente a possibilidade da escolha da creche livremente pela família, que é, enfim... O que acontece é que a criança tem que ir para a creche da zona onde vive, certo? Exato, quer dizer, os pais podem escolher, não é? Há pais que preferem ter as crianças perto do sítio onde... Bem, enfim... Exato, é isso que eu ia dizer, ficamos contentes de saber isso. Mas de facto esta medida agora dos 125 euros e 50 euros por criança, julgo que é a primeira vez que em Portugal se atribui alguma coisa independentemente do número do agregado familiar. E essa foi uma diferença... Essa sim é uma boa diferença. Depois a medida em si tem outras questões que não têm em conta e que temos pena que não tenham em conta, mas este é um momento positivo, de facto. Pois eu não me recordo de medidas semelhantes assim, quer dizer, vale uma criança, de facto, neste caso aqui, portanto, o impacto da inflação vai, enfim, dentro do possível, ou dentro daquilo que o Governo considera possível, é refletido, não é? Por exemplo, no IMI, há bocadinho falámos do ISS, não falámos do IMI, mas, por exemplo, no IMI existe, de facto, uma tarifa familiar, mas que não tem em conta, quer dizer, a partir dos 3 filhos, já não tem em conta os valores em causa, é uma quantia fixa e, portanto, peca sempre por esse problema base. Por esse problema base. Mas depois, é 3 ou mais filhos, não é? E não é igual eu ter 3 filhos em casa... Ou 6. Ou ter 6, porque eu preciso de mais metros quadrados para ter 6 filhos, ou pelo menos, quer dizer... É difícil. Eu tenho 2 filhas e 2 enteadas, são 4, somos 6. Quando vamos jantar fora é um pavor, não é? Eu pergunto sempre o que é que querem jantar. É bitoque para todos, não estou a brincar. Mas é que de facto muito caro, é tudo muito caro. É tudo muito caro. É tudo muito caro. E é um problema estrutural do país, a falta de. Enfim, a natalidade está num nível muito baixo. Muito baixo mesmo. Com efeitos nas pensões. Aliás, vai ser agora repensado o tema. E portanto. O ambiente, houve agora este sinal, mas vocês têm algum interlocutor no governo para abordar estas questões? Não, vamos sendo chamados e vamos no fundo, cada vez que somos chamados, vamos falar, vamos conversar, vamos prepararmos-nos para isso, não é? Mas não temos nenhum interlocutor. Quais são as 3 medidas que acharia absolutamente centrais para, de uma vez por todas, dar esse pontapé de saída? O problema da habitação é um problema gravíssimo e, portanto, para todos, sim. Para todos. Criar habitação onde caibam famílias numerosas e permitir-lhes viver, por exemplo, no centro das cidades, se quiserem, não é?
O problema da habitação é um problema gravíssimo, o problema do Mas é um problema para todos, quer dizer, para os jovens que vêm mas estudar... repare, como eu disse há pouco, o que nós defendemos serve a todos. As famílias numerosas é que têm um impacto maior quando estas coisas não são metidas em conta, porque numa família onde hajam 2 filhos, ou mesmo 3 ou 2 ou 1, todas estas medidas são para todos, não é? São transversais. Mas o que é que está a sugerir? Que se cria uma espécie de habitação de renda controlada, é isso? Não, quer dizer, pode passar por várias questões. Uma das coisas é que hoje em dia só se constroem fogos com 2 quartos, não é? 3 quartos, 2 ou 3 quartos. 2 ou 3 quartos, e portanto não permite que que uma família grande possa viver no centro e ter uma escola ao lado e poder, por exemplo, quem diz no centro da cidade dizem... Isso alterava-se como? Criando uma obrigação dos construtores e promotores terem... Por aí. Criando cotas, digamos assim. Por aí, por exemplo, não sei, tinha que ser uma questão muito estudada e pensada, mas trazer a família para o centro da cidade é dar-lhe a importância que a família tem na vida de uma sociedade, não é? Certo. Quer dizer, na verdade hoje as cidades estão impossíveis para a maior parte dos portugueses, incluindo para as... Mas isso tem custos depois ao nível da vida das famílias, não é? Claro, esse é um problema grave que temos. Depois é aquilo que eu já referi do IRS, não é? Um filho tem que valer 1. E é no IRS e é em todo lado. É no IRS, é na habitação, é na água, é na eletricidade. Mas calcularam que impacto é que teria essa decisão para o Orçamento de Estado e para as contas públicas? Isto é, nós vamos ter o orçamento daqui a um mês. Vamos ter o orçamento para 2023. A inflação vai estar alta, vai se manter alta, embora o BCE vai procurar, de alguma forma, enfim, arrefecer o ambiente. Para este Orçamento de Estado, esse cálculo foi alguma vez feito? Isto custará X ao Estado? Quer dizer, nós não temos os elementos todos para poder fazer esse cálculo. Aquilo que podemos antever é que não existem, de facto, muitas famílias numerosas em Portugal. Quantas são? Nós não temos um número atual. Sabemos que em 2011 eram 154 mil. No Com mais de 3 filhos? 3 ou mais filhos? 3 ou mais filhos. No censo de 2011, o censo de 2021 ainda não tem esse número disponível, ou pelo menos eu não consegui ainda consultá-lo. Eu também procurei, sim. Pois, não está fácil, estou sempre expectante à espera, porque esses números para nós são importantes, permitem-nos fazer estudos e atualizar outros que tínhamos feito no passado, e não vale a pena estar a inquirir quando de facto esse número está lá. Sabemos que entre 2014 e 2019 aumentou o número de nascimentos do 3º filho ou mais em cada família. E que em 2021 esse número era de 10.705. Portanto, eu não sei quantas famílias numerosas há em Portugal, mas não é expressivo. Portanto, Como é que comparamos com os outros países europeus? A começar por Espanha, por exemplo, ou por Itália? O nosso índice sintético de fecundidade, peço desculpa, é baixo, não é? Muito baixo. Muito baixo. Temos Grécia, Finlândia, Chipre, Luxemburgo, Itália, Espanha também, com problemas semelhantes, sim, embora semelhantes. Agora, o que é muito interessante ver é que, de acordo com os estudos existentes, estou a pensar em concreto no inquérito à fecundidade de 2013, salvo erro, feito pelo Instituto Nacional de Estatísticas, em que as mulheres portuguesas tinham, em média, 1,03 filhos, mas queriam ter, em média, 2,31. Há uma margem brutal aqui para criar políticas... Entre a vontade e aquilo que, que as pessoas consideram. Exato, há uma margem brutal aqui para criar políticas públicas de apoio que permita a família ter os filhos que quer. Ninguém quer obrigar ninguém a ter filhos, atenção. Não é? Mas achamos que isto existe aqui de facto e é por isso que nós lutamos, é que sejam criadas as condições para que as famílias possam de facto ter os filhos que querem ter. E o Estado precisa, quer dizer, de facto está aqui... Já não falar de que isto abona a favor de todos, daqueles que querem e dos que não querem. É muito importante do ponto de vista estrutural. De qualquer maneira, a palavra família estava um pouco capturada do ponto de vista ideológico, mas agora neste pacote de medidas apresentado pelo Governo, a palavra família estava lá e é o Partido Socialista. Portanto, está ainda aqui, bem. Ainda bem, porque não tem que ficar capturada nem à esquerda nem à direita. Exatamente. A família é um conceito absolutamente é a base de toda a sociedade, absolutamente transversal. E do ponto de vista, portanto, nós comparamos mal com esses países, temos problemas semelhantes aos países, nomeadamente da Europa do Sul, mais graves. Temos também esse drama que as crianças, os adolescentes, os adultos ficam até mais tarde em casa dos pais, anos e anos e anos. Portugal e Itália são recordistas nessa área. Isso também é um embaraço, também é um problema. Quer dizer, nós temos, na base, temos um problema económico. Temos, mas depois também temos... Um país relativamente pobre, não é?
Temos, e eu vejo que neste momento, por exemplo, temos muitos pais a voltar para a casa dos filhos onde já têm a família, portanto, também é uma realidade que cada vez existe mais. Estamos, de facto, numa fase difícil. Nós temos aqui, a comparar com estes países depois em baixo, podemos olhar, e é isso que também tentamos fazer, é estudar as políticas europeias de família, que há algumas que servem melhor outros países e que, portanto, que possam servir de alento ou de ideias. Mas há algum impulso do ponto de vista da União Europeia ou da Comissão Europeia ou do Parlamento Europeu nesse sentido? Ou isto é uma daquelas questões... A Confederação Europeia de Famílias Numerosas, a ELFAC, que é formada por pessoas pertencentes a cada uma das associações. A sua associação está presente também. Está presente, exatamente. Aliás, é fundadora há muitos anos atrás. Faz esse estudo e tenta, junto do Governo, ou junto até do Parlamento Europeu, trazer estas questões, estas notícias, e há muitas vezes boas notícias vindas do exterior e tentativas de... Por exemplo? Exemplos. Temos França, é um exemplo desde sempre, não é? A França, o índice sintético de fecundidade estava em 1,83, que é para os números europeus bastante bom. Portanto, a França tem, por exemplo, o coeficiente familiar, lá está, um filho vale que é uma medida implementada transversalmente, e isso tem permitido, de facto, aumentar. Essa medida foi tomada... Em França, não lhe sei precisar. Não lhe sei precisar. Posso lhe dizer que na Suécia existe um abono de família universal e crescente. Quanto mais filhos tem, maior é o abono de família. Isso tem-se visto o aumento de... Tem também, resultados, sim. Tem resultados. E na Hungria existem, por exemplo, apoios... Na Hungria, recentemente, apoios a... Portanto, o Viktor Orbán. Exatamente, à educação, que permitiram um aumento de 1,23 para 1,59. Isto é muito expressivo, não é? É um salto brutal. Isto é um caminho, quer dizer, se está a resultar ali, porque é que não havemos de olhar para isto? Olhar, já está feito, não é preciso inventar, quer dizer, será preciso ter boas ideias e concretizá-las. Para fechar, se olharmos para o mapa português, vimos que há desigualdades, há um observatório vosso que acompanha as diferenças entre regiões, entre municípios, o que é que fazem concreto? O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, Isso. Que foi criado pela APFN, salvo erro, em 2009, portanto já tem aqui muitos anos de vida, e em que, como é que isto funciona? É um inquérito anual feito a todas as autarquias, responde quem quer, obviamente. E respondem muitas? E respondem muitas. Cada vez respondem mais de metade das autarquias portuguesas, e isso é muito gratificante ver. E o que nos permite avaliar uma data de critérios que são elencados e perguntados, tais como os apoios da autarquia na saúde, nas escolas, os manuais. Depois criar esse mapa que facilita depois a... Gostava só de, quanto a isso, dizer uma coisa. Este inquérito é feito de duas vertentes, que também é muito engraçado, e põe as autarquias a funcionar, que é, não só se faz o inquérito às autarquias para saber aquilo que eles permitem aos seus municípios, mas também aos trabalhadores do próprio município, que geralmente é uma percentagem grande de pessoas que trabalham em cada município, nas terras pequenas ainda maior, e é engraçado ver. O emprego público tem muito peso. E depois isto, na prática, tem um efeito muito engraçado de mímica, porque as autarquias veem e sabem o que é que cada uma faz. Competem, portanto, é um incentivo, acabam por... É um incentivo e são ideias que ganham, não é? Depois... existe uma entrega de bandeiras a cada uma das autarquias premiadas, existe algumas que são premiadas e outras não, e é um evento que fazemos todos os anos, e é gratificante ver que de facto as autarquias gostam e convivem com isto com alegria e cada vez aderem mais, portanto é um trabalho. É um trabalho que acaba, assim, que é importante ver o envolvimento das autarquias e ver que há esse caminho que está a ser feito a nível local. Isto é, há um caminho supranacional, europeu, e há um caminho local ou hiperlocal que ajuda, de facto, a desenvolver isto, embora depois a decisão está na mão, fundamentalmente, do Governo de desencadear ou não políticas públicas amigas da família e amigas do país, da sua sustentabilidade. Rita Mendes Correia, muito obrigado pela conversa que tivemos. Muito ficou por perguntar, não sei se há alguma ideia que quer ainda vincar para fechar. Não, gostava só de dizer que de facto é importante que as famílias estejam cada vez mais
presentes na cabeça daqueles que têm que pensar o país. Portanto, ser família de facto é uma coisa boa. E, portanto... É uma coisa boa, importante, que nos dá equilíbrio e que dá futuro, não é? E portanto acho que sim. Muito obrigado, Rita. Obrigada eu. Foi um gosto.